Você conhece a planilha automática para gestão de clientes IPTV? Acesse lojaxplay.com.br e saiba mais. Eles deixaram bem claro o seguinte: o anticristo virá de Roma. O anticristo virá de Roma. Que era o povo que oprimia os judeus? Exatamente. Exatamente. E o anticristo vai ser justamente quando o cristianismo der as mãos para Roma. Fala pessoal, esse é o canal X-Play com os melhores cortes da internet. E se você gosta desse tipo de vídeo, curte, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Vamos ao vídeo. Aceitando Jesus, mas continuam vivendo lá para não serem mortos pela família. Então Deus tem a manifestação do Espírito. Agora, com relação a esse papel profético, embora, como eu falei, por ser do terceiro grupo, que acredita que Deus tem um carinho por Israel e muitos vão aceitar, que a gente tem que fazer um trabalho de testemunho, eu explico com muito carinho, de testemunho de que maneira? Eu tenho amigos rabinos, Rabino Ventura, o Ravissani, conheci o Rabino Dudu, tem rabinos lá em Jerusalém, eles sabem que eu creio em Jesus. Então, como é que eu vou falar de Jesus para eles? Eu vou mostrar para eles que Jesus não é antissemita, Jesus era judeu, e de maneira que eles tenham um apreço por Jesus e queiram saber mais dele, através de mim, e não a barreira, porque o cristianismo fez a pior propaganda de Jesus para os judeus. Eles mataram os judeus em nome de um judeu. A Inquisição espanhola, você entendeu? Você matou o Jesus, você perseguindo. Então houve muitos judeus, o ranço que muitos judeus têm, por exemplo, da cruz, é criado pelo cristianismo, que, sabe, e que tirou Jesus do judaísmo e acabou com o povo judeu. Então hoje o meu papel de testemunhar sobre Jesus é mostrar para eles que eu aceito a fé de Abraão por causa de um judeu que eu creio ser o Messias. A única coisa que me separa do judaísmo é que para mim o Messias veio. Essa é a diferença. E aí, se eles não aceitarem Jesus, eu oro a Deus, porque como eu falei, é o Espírito Santo que vai convencer, não é o Rodrigo. Aí entra aquele negócio que eu falei. Agora, com relação ao papel profético, veja bem, vamos pegar desde lá de trás. Quando o judaísmo falava das primeiras profecias apocalípticas, o livro de Daniel, por exemplo, que é o movimento apocalíptico, alguns livros de Qumran, eles sabiam que o Messias ia vir e que antes da vinda do Messias, isso está nos livros do Mar Morto, nos pergaminhos do Mar Morto, que haveria as dores de parto de uma mulher. A mulher ia dar a luz em meio a dores. E essa linguagem do judaísmo, Jesus vai usá-la. Você sabe que cada mulher é uma mulher na hora de dar a luz. Tem mulher que ela começa a ter a contração 40 minutos depois do menino tá nascendo. Eu dei palestra um dia num lugar, que para fazer essa ilustração, eu falei o seguinte: quem aqui deu a luz com 2 horas? Uma falou assim: eu dei a luz com 1 hora. Eu falei: quem mais? Uma levantou a mão e falou assim: a minha ficou 3 dias de trabalho de parto. Eu nunca vi um negócio desse. Para mim, o recorde que eu tinha visto até agora é uma mulher que ficou 18 horas. Uma amiga minha que ela ficou 18 horas em trabalho de parto. E as contrações, elas vão apertando. Quando a mulher entra em trabalho de parto, que a contração começa, você só sabe que a criança vai nascer. Mas pode ser na próxima 1 hora ou na próxima 18 horas, ou se for o caso dessa lá, 3 dias. Então, os judeus sabiam que antes da volta do Messias, haveria as dores do parto. E há uma discussão no judaísmo como o Messias deveria vir. O Talmud diz isso. Ele vai vir no céu com poder e grande glória, como diz o livro de Daniel, ou vai vir humilde num jumentinho, como diz o profeta Zacarias. Aí tinha várias linhas. Alguns judeus achavam que iam vir 2 Messias, um Messias filho de José, outro Messias da descendência de Judá. Cada um tinha uma linha. Bom, mas Jesus veio. E Jesus falou que haveria 2 vindas do Messias. A primeira, que ele veio humilde, e a segunda que ele voltará. E entre uma e outra, nós perceberíamos a outra pelas dores de parto. Que Jesus fala, quando ouvirem falar de guerras, rumores de guerra, terremotos, é o princípio das dores. Ele usou a mesma linguagem. Aí veio a igreja cristã primitiva. Os primeiros leitores do Apocalipse, das cartas de Paulo, que viveram no 2º século de nossa era, os chamados pais da igreja, nenhum deles interpretou que o anticristo viria de Israel, Não. Eles deixaram bem claro o seguinte: o anticristo virá de Roma. O anticristo virá de Roma. Que era o povo que oprimia os judeus? Exatamente. Exatamente. E o anticristo vai ser justamente quando o cristianismo der as mãos para Roma. Até, se não me engano, achou o pastor Júnior, que teve aqui o Paulo Júnior. Acho que foi dele que eu vi um recorte ele falou, e eu concordei muito com essa visão dele. Então você vê que fala ali que era de Roma. Não tô falando que ele crê exatamente como eu creio, mas esse recorte que eu vi foi um recorte, foi um short ali. Roma. E os cristãos já esperavam que no futuro haveria uma quebra de aliança do cristianismo, semelhante àquela que houve no judaísmo, onde o cristianismo se institucionaria unindo-se com Roma. Tanto é que no Apocalipse, Roma é exemplificada como sendo um dragão de 7 cabeças que persegue a mulher, que é o povo de Deus que dá a luz ao Messias. E João vê, no capítulo 12 do Apocalipse, essa mulher vestida de branco, fugindo do dragão para o deserto. O dragão não pode atingi-la no deserto, então sabe quem que ele manda? A besta do Apocalipse. A besta do
Apocalipse não é o anticristo. É o anticristo. É o anticristo. É o anticristo. Tá. Mas olha que interessante, já que o Apocalipse é linguagem simbólica, vamos destrinchar isso aqui. A mulher, que a gente sabe pela literatura que é o povo de Deus. O fato dela estar gritando para dar a luz ao Messias, lembra que eu falei as contrações de parto, que o Messias vem, vai aumentando? Quando o Messias nasce, ele é arrebatado para o céu, de acordo com essa profecia do Apocalipse. E a mulher foge do dragão. O dragão fica irado e vai perseguir a mulher. É Roma perseguindo o povo de Deus. Aí a Bíblia fala que a mulher foge para o deserto e o dragão não pode atingi-la. Como o dragão não pode atingi-la, ele fica em pé na areia do mar e sobe do mar a besta, que é o anticristo. Que é o Leviatã, que é o Lotan, como eles falam, que é a serpente do mar. Exato. E é interessante que sempre na literatura antiga, ou garítica, o mal é representado por dois monstros, do mar e da terra. E no Apocalipse tem duas bestas, uma do mar e outra da terra, que é o anticristo. Essa besta vai pro deserto perseguir a mulher. Só que a cena do Apocalipse congela aí. Para, igual o cinema lá de Portugal. Sei, dá uma pausa. Quando você vai lá no capítulo 17, o anjo vira pra João e fala o seguinte: vamos até o deserto, que eu vou te mostrar o julgamento da grande prostituta, que se prostituiu com os reis da terra. A mulher que fugiu? Aí, exatamente. Por que eu acho que é a mulher que fugiu? Porque quando ele vai... Olha bem, a história da mulher pura perseguida pelo dragão, ela é congelada com a mulher fugindo pro deserto e a besta indo. Certo. Não fala mais nada de besta, nem de mulher, nem de deserto. Só fala que ela foi Só corrompida. fala no capítulo 17. Aí quando volta no capítulo 17, um anjo vira pra João, você pode até acompanhar, e ele fala aqui, ó, capítulo 17, olha. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias da cólera de Deus, e falou comigo dizendo: vem, vou mostrar a você o julgamento da grande prostituta que está no deserto. E o anjo transportou-me em espírito a um deserto. E quando João vai ao deserto, João vê o quê? Uma mulher montada na besta, vestida de púrpura, escarlata, joias, pérolas e embriagada com o sangue dos santos. E a Bíblia fala que quando João viu isso, tem um versículo que fala o seguinte: e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Deixa eu fazer um parênteses aqui, abra uma notinha de rodapé. Admirei-me com grande espanto. No hebraico, quando você tem um pleonasmo, isso não é vício de linguagem, é uma ênfase muito grande. Porque aqui no Brasil, se eu falar sair pra fora, descer pra baixo, subir pra cima, é vício de linguagem. Em hebraico, não. Quando você fala o seguinte: olhos que veem, ouvidos que ouvem, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é um superlativo, é um exagero, você quer colocar uma ênfase naquilo ali. Quando ele fala admirei-me com grande espanto, admirei-me com grande admiração. Vamos convir. No Apocalipse, até aqui, João já tinha visto o dragão sendo expulso do céu, ele viu o trono de Deus. Poxa, por que ele vai ser... Tem que ser um negócio muito fora da curva para admirá-lo, tá certo? Se você já andou de avião pra cima e pra baixo, pra você se admirar com um voo, tem que ser a primeira classe da Emirates. Exato. Senão é mais um dia. Senão é mais um dia. Por que João se admirou tanto? É porque ele viu o que ele nunca imaginava. A mulher, povo de Deus, que foi pro deserto perseguida pela besta, está agora colhada com a besta, montada na besta e embriagada com o sangue dos santos. O montada não significa que ela dominou a besta, mas sim ela estão juntas. Estão juntas. E sabe o que estão juntas? Essa imagem que Deus mostra pra João aqui é a mesma imagem que você tem na mitologia grega, que na mitologia grega tem a história de uma mulher. Essa mulher trai o marido e ela foge com Zeus, que aparece como uma besta, um touro, que o touro é uma besta, o burro é uma besta, a mula é uma besta, o touro é uma besta nas águas. E lá no Líbano, por exemplo, nós temos um mosaico, no Líbano, na Turquia, um mosaico que eram as casas dos ricos, que mostrava essa cena. E essa mulher que só foge com o boi sobre as águas, ela é descrita como uma mulher que se assenta sobre muitas águas. A mesma descrição do Apocalipse daquela mulher. Exato. E sabe qual que é o nome dessa mulher? Não. Europa. E João vai mais além. Aqui, eu convido o pessoal em casa depois a lerem o capítulo 17 do Apocalipse. O anjo ainda explica para João: essa mulher que você viu, que se assenta sobre muitas águas, essas águas são povos, nações, línguas e reinos. E essa mulher também é aquela cidade que se assenta sobre 7 colinas. Roma. Por que 7 colinas? Porque você tinha 7 colinas em Roma. Tem era... uma moeda no museu lá que tem Roma, nessa moeda, Roma é eterna, uma mulher sentada sobre 7 colinas. Nossa. Qualquer historiador sabe que Roma é descrita como uma cidade sobre 7 colinas. Lá em Roma até... Você já foi pra Roma? Já. Você tem ali o Fórum Romano? Sei. Ali tem o Palatino. O Palatino é uma das 7 colinas de Roma. Entendi. O Palatino é uma das 7 colinas. Roma é a cidade que se assenta sobre 7 colinas. E fala, é a cidade que domina sobre os reis da terra. Então significa, se eu estivesse na época de João lendo, que aquela cidade que domina sobre os reis da terra e que hoje nos persegue, amanhã vai estar junta com o povo de Deus, perseguindo o povo de Deus.